Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouco das expressões algébricas ou literais. Então, vamos primeiro para a definição. Uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica ou literal. As letras, que normalmente representam números reais, são chamadas o quê? São chamadas variáveis. Então, para isso, temos uns exemplos aqui, ó. 3 exemplos aqui. Observe. Essa primeira expressão aqui, ó. 2x mais 4y. Ela apresenta números e quem? E letras. Apresenta aqui, ó, o x e o y. Essas letras, vamos dar o nome a elas de variáveis. Ó aqui o meu segundo exemplo. Ó. AC mais B ao quadrado. Então aqui, ó, só apresenta o quê? Ó, letras aqui, ó. Letras. Só esse número aqui que é o 2 aqui do expoente. Mas aqui, ó, mais um exemplo de uma expressão algébrica. E aqui temos essa também, ó. Números aqui, ó, e letras aqui, ó. No caso, só um aqui, esse x. Esse x aqui, vamos dar o nome a ele de variável. Ou seja, uma expressão algébrica, ela vai aparecer letras e números, ou apenas letras, e essas letras vamos dar a ela o nome de variáveis. Então, considerações aqui importantes que temos que estar atentos, que são as seguintes. Primeira, quando uma expressão algébrica não contém variável ou variáveis no denominador, ou seja, na forma fracionária aqui, ela é chamada expressão algébrica inteira. Ou seja, temos o seguinte aqui, ó. Olha os exemplos que temos, ó. Primeiro exemplo, ó, 2x dividido por 3. Observe que não tem variável no denominador. Aqui, ó, x mais 2y. Também não ocorre isso. E aqui, ó, 3x mais 4 dividido por 6. Observe que o denominador é apenas um número real aqui. Não tem nenhuma variável. Segunda, quando uma expressão algébrica contém variável ou variáveis no denominador, ela é chamada expressão algébrica fracionária. Ou seja, olha os exemplos que temos aqui, ó. 2c dividido por a. Ó, aqui eu tenho uma variável no denominador. 4 dividido por a. Mais uma vez, ó, uma variável no denominador. E aqui, ó, c mais y dividido por 3a mais x. Observe que temos aqui, ó, variáveis no denominador. Ou seja, essas três aqui, ó, são expressões algébricas fracionárias. Terceiro que temos aqui, ó, quando uma expressão algébrica contém variável ou variáveis no interior de um radical, ela é chamada expressão algébrica irracional. Olha os exemplos que temos aqui, ó. Eu tenho um radical aqui e eu tenho uma variável x aqui dentro dele. Observe o segundo, ó, eu tenho um radical e eu tenho duas variáveis no seu interior. E aqui, ó, eu tenho uma fração aqui, ó, 3 dividido por 4 raiz de x. Então temos aqui, ó, uma variável dentro de um radical. Então, gente, prosseguindo, chegamos aqui exatamente no valor numérico de uma expressão algébrica. Então, o que seria o valor numérico de uma expressão algébrica? Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, obtemos o valor numérico de uma expressão algébrica para esses números considerados que eu queira. Então, vamos observar o seguinte. Eu tenho aqui, ó, essa expressão algébrica aqui, ó, 2x mais 1. E eu quero, ó, encontrar o valor numérico dela para x igual a 4. Ou seja, no lugar da variável x aqui, eu vou substituir por 4 e efetuar os cálculos. Quando fizermos esses cálculos, estamos o quê? Encontrando o valor numérico da expressão algébrica para um valor dado aqui, ou um valor considerado. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. A expressão algébrica está aqui, 2x mais 1. Eu quero o valor numérico para x igual a 4. Então, no lugar desse x aqui, eu vou substituir por 4 e vou efetuar minhas continhas. Observe que aqui, ó, eu tenho 2x. Então, isso indica o quê? 2 vezes x. O x aqui que temos é quem? É 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes
4. Mais quem? Mais 1. Então, observe que nessa expressão aqui, agora, vamos fazer primeiro quem? A multiplicação ou a adição? Vamos fazer primeiro a multiplicação. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 4. 2 vezes 4 é exatamente 8. E 8 mais 1 aqui dá exatamente 9. Ou seja, o que significa esse 9? Esse 9 é o valor numérico da expressão algébrica 2x mais 1 para x igual a 4. Portanto, o valor numérico da expressão algébrica 2x mais 1 para x igual a 4 é igual a 9. Aqui, ó, temos um segundo exemplo aqui, ó. Calcula o valor numérico da expressão algébrica aqui, ó, 2x ao quadrado mais 6 para x igual a 2. Ou seja, a variável que eu tenho aqui é x. Então, eu vou substituir x por 2. Então, observe aqui o que vamos fazer. Aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 6. A variável é quem? É o x. Então, no lugar do x aqui, eu vou substituir por 2. Então, está aqui, ó, 2 aqui. Eu vou ficar com 2 vezes 2 ao quadrado mais 6. Então, aqui resolve-se primeiro quem? Resolve primeiro a potência, para depois multiplicar com quem? Com esse 2 aqui. Então, temos que 2 vezes, ó, fiz até o passo a passo aqui, ó. 2 vezes quem? 2 elevado ao quadrado é quem? É 2 vezes 2, que é exatamente 4. Mais quem? Mais 6. Então, tá aqui. Agora eu tenho uma multiplicação e uma adição. Então, vamos fazer primeiro quem? A multiplicação. Então, 2 vezes 4 é quem? É 8. E 8 mais 6 é quem? É 14. O que significa esse 14? Ó? Portanto, o valor numérico da expressão algébrica 2x ao quadrado mais 6 para x igual a 2 é igual a quem? É igual a exatamente esse 14 aqui. Ou seja, esse 14 significa o quê? Significa que eu tinha minha expressão algébrica aqui, eu substituí o valor aqui por 2, gerou exatamente esse 14, que é o valor numérico dessa expressão para esse valor aqui, ok? Então, gente, prosseguindo, chegamos aqui, ó, em uma observação muito importante, que é o seguinte: em algumas expressões algébricas fracionárias, não é possível obter o valor numérico da expressão, certo? Isso acontece quando os valores atribuídos às variáveis anulam o denominador da expressão. E, como sabemos, não existe divisão por zero. Então, se atribuirmos alguns valores numéricos, certo, para algumas expressões algébricas fracionárias, dependendo do valor que você queira atribuir, não vai ser possível. Por quê? Porque vai anular o denominador, ou seja, eu vou ter um denominador zero. E como sabemos, eu não posso dividir ninguém por zero, não existe. Então, observe o seguinte, 2 exemplos aqui que fizemos. Ó. A expressão x dividido por y não possui valor numérico quando y é igual a quem? Quando y é igual a zero. Ou seja, se x aqui for um número qualquer, diferente de zero, por exemplo, 5, e y for zero, ó, 5 dividido por zero, ó, não existe. Ou seja, essa expressão aqui não possui valor numérico quando y é igual a zero. Outro exemplo que temos aqui, ó, a expressão a mais 1 dividido por x menos 2 não possui valor numérico quando x é igual a 2. Por que x igual a 2? Porque quando x aqui for 2, 2 menos 2 dá exatamente 0, ou seja, vai anular o denominador. Então, não vai ser possível encontrar esse valor numérico quando x é igual a 2. Nessa expressão aqui, ó, vamos até circular. Porque 2 menos 2 é 0, ou seja, anula o denominador. Por fim, temos aqui um exemplo, aqui, ó, que vamos fazer aqui. Para qual valor de x a expressão algébrica abaixo não possui valor numérico? Então, sabemos que para não possuir o valor numérico, o denominador tem que anular, ou seja, tem que ser 0. Então, vamos observar aqui, ó, a expressão que temos. 3 mais x dividido por 2x mais 4. Então, para não ter valor numérico aqui para x, x aqui tem que ser um número, certo? Que anule esse denominador. Ou seja, aqui tem que ser igual a 0. Então, eu vou ter, ó, 2x mais 4 igual a 0. Observe que aqui temos uma
equação do primeiro grau com uma incógnita, ou seja, ou uma variável aqui, que é quem? Que é o x. Então, observe, vamos agora resolver essa equaçãozinha aqui. Então, observe o seguinte, que esse 4 aqui está positivo, eu posso deslocar ele para o segundo membro com sinal contrário. Então, está positivo, foi para lá, negativo. E esse 2 aqui que está multiplicando, eu posso deslocar ele dividindo. Então, eu tenho quem? Que x é igual a menos 4 dividido por 2. Ou seja, x é igual a quem? A menos 2. Portanto, a expressão algébrica, essa expressão aqui, 3 mais x dividido por 2x mais 4, certo? Não possui valor numérico para x igual a quem? Para x igual a menos 2. Por que ela não possui valor numérico para esse valor? Porque quando eu substituo aqui por menos 2, aqui no lugar de x, observe o que vai acontecer. 2 vezes menos 2 é quem? É menos 4. E menos 4 mais 4 dá exatamente 0. Então, zerou. Então, essa expressão aqui, ela possui valor numérico, só não possui para quem? Para x igual a menos 2. Ok? E assim finalizamos nossa aula.